E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, falando principalmente de transferências, né? Tivemos várias possibilidades de saídas de jogadores do Cruzeiro até ontem. Isso porque dia 31 de janeiro, né, que foi nessa quinta-feira, foi o último dia da janela de transferências de várias ligas europeias. Com isso, teve jogador que deixou o Cruzeiro e teve também vários outros jogadores que tiveram propostas que acabaram recusadas. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeiro tema de hoje vai ser, e não tem como ser diferente, né, Gabriel Brazão. O goleiro do Cruzeiro, 18 anos aí, cria da nossa categoria de base, que está lá defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, foi vendido para o futebol italiano. Na verdade, ele acabou saindo para o Parma, tá? Tinha até uma conversa de que ele ia para a Inter de Milão, passando pelo Chievo. Ele foi vendido ao Parma por um valor de 2,5 milhões de euros, que dá algo em torno de 10,5 milhões a 11 milhões de reais. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o Cruzeiro não manterá nenhum percentual nos direitos do atleta, mas tem a possibilidade de lucrar mais 1 milhão de euros caso ele faça 20 partidas pelo Parma. Então, se ele jogar 20 partidas pelo Parma, o Cruzeiro recebe mais 1 milhão de reais, que no total das contas, na melhor das hipóteses, a venda do Gabriel Brazão vai sair aí por uns 15 milhões de reais. Tem até uma conversa de que, na verdade, ele vai passar pelo Parma mais como um estágio, ficar 6 meses lá, e no meio do ano se apresenta a Inter de Milão, que teria sido o clube que de fato comprou o jogador. Mas as partes não confirmam isso e até segunda ordem ele foi de fato vendido ao Parma. Eu já falei sobre isso quando era apenas especulação e agora que o negócio foi confirmado, tenho que falar de novo. É um absurdo o Cruzeiro vender um jogador de tamanho potencial por um valor tão baixo. Inclusive veio uma informação da Itália que deixa a gente um pouco mais puto com essa história, é de que o pessoal da Inter de Milão, que era de fato o grande interessado no Brazão, considerava que para tirar ele do Cruzeiro eles precisariam de um valor de aproximadamente 7 milhões de euros. Com isso eles começaram oferecendo valores menores, né, porque certamente o clube detentor do atleta pediria mais e aí eles conseguiriam negociar para levar o jogador por em torno aí de 6, 7 milhões de euros. A questão é que na hora que eles ofereceram 2,5, o Cruzeiro aceitou. E isso aí é para matar de raiva qualquer um, na boa. O Cruzeiro realmente negligenciou mais uma vez sua base, vendeu um jogador de grande qualidade por um valor ridículo. E isso acaba mostrando para mim que a diretoria do Cruzeiro como um todo, ela tá muito sem embasamento de mercado, sem um conhecimento de fato, e o Cruzeiro não conhece o potencial dos seus jogadores. Vou dar outros exemplos mais para frente de jogadores que também têm mais valor lá fora do que no próprio clube, mas é inadmissível que o Cruzeiro trate a sua base de uma forma tão irresponsável e haja como se de fato o Cruzeiro não formasse ninguém que presta, né? Como se não fosse exemplo aí, a gente vê tantos jogadores do futebol brasileiro, muitos deles que nem tiveram oportunidades aqui no Cruzeiro, tendo destaque, por exemplo, o Bruno Henrique, né, um jogador que o Cruzeiro mesmo tentou contratar muito, é um jogador que teve passagem pelo clube e foi desprezado, e a gente vê o time repetindo os erros, vê tantos jogadores de potencial sendo desprezados pelo Cruzeiro, mas chamou a atenção também nessa sexta-feira que o goleiro que era imediatamente reserva ao Gabriel Brazão foi dispensado pelo Cruzeiro. O Jonathan Braz, que inclusive foi o nosso goleiro na disputa da Copa São Paulo, né, ele não fez uma boa copinha, tá? É importante a gente ressaltar isso. Mas ele estava em fim de contrato, não vai ter o seu contrato renovado e já se despediu do Cruzeiro, não é mais atleta do clube. Aí a gente olha e fala assim, tá bom, o Cruzeiro identificou o futebol do atleta, chegou à conclusão que não vale a pena mantê-lo, beleza. Ele ficou 7 anos na base do Cruzeiro, passou por seleção de base e o caralho, mas o Cruzeiro agora resolveu que ele não vale a pena. Só que se o clube identificava que ele era um jogador dispensável, ou ele era um jogador que não tinha tanto potencial assim, por que ele foi o nosso titular na Copa São Paulo? Por que não botou um outro goleiro, já que não tinha o Brazão que está lá na seleção, já que já tinha essa possibilidade do Brazão ser vendido, por que não botou um outro goleiro? Um goleiro que o Cruzeiro de fato enxergue que tem qualidade para jogar pelo clube. Quer dizer, você botar em campo um goleiro que está em fim de contrato, e se porventura o Jonathan Braz fecha o gol, cata pra caramba na copinha, se mostra uma reencarnação do Dida, e aí o que ia acontecer? Ia aparecer qualquer outro clube do futebol brasileiro ou mundial e levar o cara de graça, né? Porque ele estava em fim de contrato mesmo. Realmente, se tem um lugar onde o Cruzeiro tá mandando muito mal, é nessa transição dos jogadores da base pro profissional.
Os erros estão aí para quem quiser ver. Toda hora tem um caso, teve Vitinho, teve Vander, tem Vitor Luiz, tem Nonoca, tem o Marcelo, tem o Laércio que mandaram lá pro Ipatinga. Quer dizer, toda hora tem uma cagada do Cruzeiro com esses jogadores que sobem como destaque da base e não conseguem ir para lugar nenhum porque o clube simplesmente consome com os caras. Para não falar que a diretoria só tá fazendo merda, eu vou dar também duas boas notícias aqui. O Vitor Eudes, goleiro, né, e o Fabrício Bruno, zagueiro, tiveram propostas recusadas de clubes europeus ontem. No caso do Vitor Eudes, goleiro, né, eu acho que não faria sentido de fato o Cruzeiro abrir mão de 2 goleiros promissores no mesmo dia. Ele teve proposta de um clube português. O empresário do jogador fala que é um dos grandes, mas como o Benfica já manifestou interesse nele anteriormente, provavelmente foi o Benfica que fez uma proposta ao Cruzeiro. Nesse momento o Cruzeiro não aceitou, deve ter sido uma proposta ainda mais baixa que a do Brasão. E com isso o Cruzeiro recusou, o Vitor Eudes segue no Cruzeiro pelo menos até o meio do ano, quando os europeus devem fazer outra investida, já que enxergam muito potencial nesse goleiro. E o Vitor Eudes, sim, eu acho que também é um bom goleiro. Eu até acho que o Brasão é um goleiro que tinha mais potencial que ele e era um pouquinho mais novo, mas o Vitor Eudes também é um bom goleiro. Inclusive, se a gente observa os últimos títulos que a gente ganhou na base, né, a Supercopa ano passado, o Campeonato Brasileiro e esse último ano, 2018, que a gente ganhou também o Campeonato Mineiro, todos eles foram nos pênaltis e graças a defesas do Vitor Eudes. Já no caso do Fabrício Bruno, a proposta seria de um clube italiano, que não revelaram esse clube, né, qual o nome dele. Seria uma oferta de empréstimo, provavelmente até o meio do ano, com o passe fixado aí no valor de 4 milhões de euros. O Cruzeiro recusou, acho que fez muito bem, inclusive imagino que o Fabrício Bruno tenha qualidade para disputar essa titularidade, pelo menos com o Léo, que não teve um início muito bom aí de temporada. Então eu acho que o Cruzeiro deveria dar mais oportunidades ao Fabrício e ele precisa ter chance de mostrar seu futebol, assim como o Kaká, que é um jogador que está um pouco em baixa aí por aquele episódio lá com droga, mas também é um zagueiro de muito potencial e que precisa ter oportunidade de jogar. Um outro zagueiro que é cria da base do Cruzeiro, que foi envolvido numa negociação aí no último dia da janela, é o Ronaldo. Ele é um zagueiro de 21 anos, recém-completados, acho que a maioria não conhece, nunca atuou no time profissional e inclusive o contrato que ele tinha com o Cruzeiro foi rescindido em dezembro do ano passado. O Ronaldo era tido como uma das grandes joias da base do Cruzeiro, um zagueiro que passou por seleção sub-15, sub-17, foi inclusive capitão da seleção no Sul-Americano e no Mundial sub-17 no ano de 2015. O que ferrou com ele foi uma lesão grave que ele teve em 2017, ficou um bom tempo fora dos gramados, mas voltou, acabou que era reserva ali de Gustavo Reis e de Kaká. Esse ano jogou algumas partidas, até marcou um gol contra o Vitória, que eu lembro que assisti um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, mas não tinha sequência de partidas e como estourou a idade do Sub-20 agora no fim do ano, foi liberado, o Cruzeiro dispensou o jogador e ficou com 20% dos direitos econômicos dele, pelo menos essa é a informação que o Luiz deu lá no portal Deus Me Dibre. O jogador assinou o contrato sem custos, então com o Alverca, que é um clube da 3ª divisão portuguesa. Para esse clube também foi o Alex, aquele meia que passou aqui pela base, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto e tudo mais. Fato é, o Ronaldo chegou em um mês de clube, ele fez 3 partidas, jogando os 90 minutos, e foi ontem emprestado ao Sporting, né, ao grande clube português. O Sporting levou o jogador por empréstimo de 1 ano e meio, parece que com o valor fixado aí dos direitos. É óbvio que a 3ª divisão portuguesa não é o patamar ideal para a gente avaliar se um jogador pode ou não jogar pelo Cruzeiro, meu ponto não é esse. O meu ponto é, por que o Cruzeiro dispensou um jogador que tinha mais 1 ano de contrato e não simplesmente tentou o próprio Cruzeiro achar um outro mercado para ele? Tentou emprestá-lo para um clube português ou para outro clube brasileiro. Enfim, por que o Cruzeiro não tenta colocar as suas mercadorias, os seus atletas em evidência? Vários jogadores que fazem parte do elenco do Cruzeiro, que não têm oportunidade de jogar aqui e que também não são emprestados. Falta tato, falta entrada no mercado, ir lá na Europa, conseguir achar um clube para os caras. O Ronaldo fez 3 jogos em um clube da 3ª divisão portuguesa e o Sporting contratou ele. Significa que ele comeu a bola nos jogos aí do glorioso Alverca? Acho que não, eu acho que simplesmente o Sporting já monitora esse jogador há muitos anos. Por quê? É aquilo que eu falei mais cedo. Parece que o único lugar do clube onde ninguém enxerga talento nos jogadores do Cruzeiro é dentro do próprio Cruzeiro. E essa falta de conhecimento do próprio potencial que a gente tem nas mãos é o que mais faz o Cruzeiro errar dispensando jogadores que têm qualidade técnica e pouco depois vê-los aí brilhando com outras camisas. Um outro exemplo é o próprio Nonoca, cara, que numa matéria, né, da 442, que é aquela revista inglesa
Final de 2017 saiu até uma reportagem e o Nonoca era apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial, não do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Volante, muita força física, qualidade técnica, bom passe. Onde está o Nonoca hoje? Afastado, treinando separado, esperando pintar um empréstimo. E o maior problema, se você quer emprestar o jogador, tudo bem, mas por que o Cruzeiro não tentou emprestar o jogador ali em dezembro, para ele fazer uma pré-temporada no novo clube, estar jogando agora nos campeonatos estaduais? Mas não. Aparentemente a diretoria do Cruzeiro ficou dezembro ali especulando, conversando fiado, inventando mentira, e na hora do vamos ver mesmo, na hora de fazer alguma coisa, nada acontece. E acho importante ressaltar que esse não é um problema apenas dessa diretoria atual, mas das diretorias anteriores também. Tem até um amigo meu, o João Henrique Castro, lá do Guerreiro dos Gramados, que sempre gosta de lembrar desse exemplo. O Alexandre Matos chegou ao Cruzeiro em 2012 e vendeu o Rudinei para a Rússia. Vocês lembram do Rudinei? Ninguém lembra do Rudinei, era um volante negão, acho que jogou 4 partidas pelo Cruzeiro, marcou um gol, era um jogador tecnicamente bem abaixo, digamos assim. O Cruzeiro pegou um dinheiro bom nele, assim, para a Rússia, um time pequeno da Rússia. Por quê? Porque tinha um tino comercial, os caras sabiam vender, tinha entrada no mercado europeu, e é isso que o Cruzeiro não tem hoje. Para fechar num tom menos ácido aí, né, Marcelo Hermes foi emprestado ao Goiás, tá? O lateral que assinou aquele contrato com o Cruzeiro semana passada que ninguém entendeu nada, né? 3 anos de vínculo com o clube, foi emprestado ao Goiás aí até o final de 2019, vai disputar primeira divisão, campeonato goiano e tudo mais. Tinha muita especulação de que ele iria pro Botafogo, né? Mas no fim das contas ele foi aí pro clube esmeraldino. Então vamos ficar na torcida pro Marcelo Hermes conseguir jogar bem por lá, recuperar aquele bom futebol que ele mostrou no início de Grêmio, né? Que parecia ser um jogador de potencial, tanto que o Benfica pagou um dinheirinho legal para comprá-lo. Então, ó, boa sorte pro Marcelo Hermes, que consiga recuperar seu bom futebol, e se for para voltar pro Cruzeiro, que volte jogando num nível melhor do que aconteceu em 2018. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião. Se eu tô doido com esse negócio da diretoria também, pode ficar à vontade aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque eu estou de fato preocupado com os rumos que o Cruzeiro vem tomando no mercado ultimamente. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!